Depois ouvi uma voz forte de dentro do templo dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 1 ao 2. Se você acabou de cair de paraquedas aqui, esse aqui é o episódio 14 da série Selos, Trombetas e Taças, parte 7, onde estamos estudando segundo a palavra de Deus, e não segundo o que eu acho, mas segundo a Bíblia. E aqui você está estudando escatologia. A gente já falou sobre Daniel, lá as visões de Daniel, Daniel 9... Já falamos sobre Isaías, já falamos aqui Mateus 24, já falamos de inícios de inimigos de Israel, rumores de guerra, princípio das dores, apostasia, terremotos, desastres naturais, falsos profetas, a grande tribulação, anticristo, selos, trombetas e taças. Agora vamos iniciar taças, né? E você pode assistir todos os episódios clicando ali, ó, na descrição do vídeo e clicando em assistir todos os episódios para você ficar por dentro e aprender sobre escatologias. Esse canal existe para te servir. Então compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, com seus amigos, para você também ajudar a discipular as pessoas segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que eu acho, mas sim o que está escrito. E aqui, ó, eu sempre deixo o versículo para você ir lá comparar depois, para você não cair na multidão de vozes que tem na internet, e sim ir direto ao ponto, segundo a palavra de Deus. Bom, aqui a gente já passou por selos, trombetas e taças, como eu já falei, e você vai ver algumas semelhanças nas taças com as trombetas, mas só que as taças estão finalizando, e as trombetas falam sobre 1/3 de quase tudo ali. Vamos aqui continuar. E você vai observar que no episódio anterior falamos sobre os 7 anjos e sobre as taças de ouro que estavam diante do altar do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. E agora esses 7 anjos estão com as taças da ira de Deus. E o primeiro derramou sobre a terra essa taça. E veja o que aconteceu. Feridas dolorosas apareceram naquelas pessoas que tinham o quê? Olha aqui um detalhe muito importante. O sinal do monstro. Esse sinal é uma marca na testa ou na mão direita. E aqui também dá outra dica. E adoraram a sua imagem. Ou seja, o anticristo, ele vai tentar copiar Deus. Você observa que lá Deus, ele marca os 144 mil e ele marca ali as pessoas na testa. E Satanás quer copiar, né? O anticristo quer copiar. E ele também marca a pessoa na testa e na mão direita para tentar copiar a Deus. Ele vai trazer uma falsa paz para o mundo. Você já ouve aí falando sobre a paz que está acontecendo no Oriente Médio, em Israel, por exemplo? São 20 passos ali e o primeiro já aconteceu. Israel, inclusive, está comemorando. Isso aí, gente, já é algo para você ficar atento. Algo para você ligar ali um alerta, porque Israel é o termômetro do mundo, Israel é o primogênito de Deus, né? Então você vai observar que essas pessoas, ali em Apocalipse 16, versículo 1 e 2, são feridas, né, com chagas abertas, né? E essas chagas são dores tremendas, mas Deus não para por aí. Isso aqui é só a primeira taça da ira dele e continua. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta e morreram todos os seres vivos do mar. Observa que algo semelhante às trombetas. Nas trombetas cai, né, um sinal ali, cai no mar e destrói uma terça parte dos barcos e dos animais marinhos. E aqui ele está finalizando em Apocalipse 16:3 e continua. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles viraram sangue. Lembra lá nas trombetas, caiu uma estrela no céu e caiu nas águas doces, deixando uma terça das águas doces amargas. Aqui nas taças,
ele finaliza, toda a água vira sangue, e existe um anjo que é responsável por essas águas, e ele vai se pronunciar nesse momento. E eu vi um anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justos nos teus julgamentos, ó Santo Deus, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí eu vi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Só Deus é justo. Só o Criador dos céus e da terra e nosso Rei Jesus é justo. Então, os julgamentos humanos não se comparam aos julgamentos e à justiça de Deus. Não se compara. Então, todo o reino que eles tentaram criar aqui na terra, esse reino que eles tentaram pacificar, essa utopia que eles quiseram criar, que é uma utopia que Satanás queria dizer que era perfeita, não é. Você vê agora algo acontecendo no mundo. Uma mente maligna comanda todas as áreas do mundo, como diz o nosso Senhor Jesus. Ele diz: o príncipe desse mundo, ou seja, Satanás é o príncipe desse mundo. E você pode observar, olha como esse mundo é injusto, olha a quantidade de violência que tem nesse mundo. Se você for olhar as notícias, ali basicamente jorra sangue da TV de tanta notícia ruim que tem. Então você observa que esse mundo está realmente precisando de uma redenção, está precisando que o nosso Senhor Jesus volte e no retorno dele, ele venha julgar aqueles que fizeram mal a todas as pessoas justas desse mundo. E depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo, Apocalipse 16:8. E você vê que um anjo derrama essa taça sobre o sol, e o sol começa a queimar as pessoas. Você não vê que quanto mais o tempo passa, mais quente, né, mais calor tá? Na Europa teve uma onda de calor tão forte que pessoas morreram. E elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre as pragas. Ou seja, Deus é que está mandando as pragas, Deus é que está mandando um castigo a essas pessoas que perseguiram o povo de Deus. Essas pessoas que se apegaram às coisas desse mundo, não quiseram saber da verdade, não quiseram saber de Jesus, não quiseram se converter, só quiseram saber dessas riquezas, só quiseram saber das coisas desse mundo, não quiseram nada com Deus, só com as coisas desse mundo. Então o que Deus manda? Castigo sobre essas pessoas, porque elas aceitaram a marca do anticristo, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então estão vendo tudo isso acontecendo, nota-se que vem da parte de Deus, e mesmo assim elas não se arrependem. Parece que há um véu muito grande na frente delas, que elas não conseguem ver o que está acontecendo. Aqui tem uma imagem representando isso. Então você vai entender que Deus manda a sua ira sobre aqueles que perseguiram os justos da terra, sobre aqueles que fizeram as pessoas sofrerem, sobre aqueles que criaram um sistema que fazem as pessoas se afastar de Deus, sobre aqueles que cercaram o povo de Deus com todo tipo de coisas ruins, sobre aqueles que embebedaram o povo de Deus com as suas coisas malignas, né, com seus desejos impuros, né? Então você vai observar que Deus está derramando as suas taças de ira sobre essas pessoas. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. Por que elas mordiam a língua de dor? Gente, eles já tinham feridas abertas no corpo, terrível. A água virou sangue, não tinha água para beber, só tinha sangue. Então eles tinham sede. Então, o sol queimou a pele deles de tal maneira que eles mordiam a língua de dor. E ainda por cima, a escuridão veio sobre a terra, sobre o trono dessa besta, né, que é o anticristo. Isso você vai ver em Apocalipse 16,
10. E continua, e por causa das suas dores e feridas amaldiçoaram o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam, então continuaram fazendo coisas ruins, continuaram fazendo o que era mal aos olhos de Deus, né? Isso você vai ver aqui em Apocalipse 16:11. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Olha aqui um exemplo, né, de como o rio secou e um exército aparecendo aqui do lado. Ou seja, algo semelhante às taças ali, as trombetas, onde ali solto os 4 anjos do rio Eufrates e um exército de 200 milhões vem para guerrear contra o povo de Deus. Então você vê algo assim que é como se fosse, inicia ali nas trombetas e finaliza nas taças, e é algo como se estivesse acontecendo em simultâneo. Alguns teólogos acreditam, né, que essa trombetas e taças acontecem em simultâneo. Então você vai ver que isso acontece ali no sobrenatural também. Então vi os 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, que é Satanás, da boca do monstro, o anticristo, e da boca do falso profeta, aquela besta que fez milagres e maravilhas que vinha da terra, que é o falso profeta. E aí, eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então eles ajuntam um exército tão grande para a batalha que você vai ver logo na sequência no campo de Armagedon. E aí, escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa. Roupa é sua vestimenta espiritual. É aquele que vigia o seu dia a dia, vigia as suas palavras, vigia os seus caminhos. É aquele que busca Jesus independente dos problemas. É aquele que busca a Deus independente da sua situação. Então, é aquele que não se afasta de Deus por nada. Aquele que vigia o tempo todo. A fim de que para não andar nu, né? A fim de que não ande nu e não fique envergonhado em público. E aí continua. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Apocalipse 16:16. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo dizendo: está feito. Apocalipse 16:17. Então você vai ver que houve relâmpagos e estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. Além disso, Deus está sacudindo toda a terra. Por que Deus está fazendo isso? Porque aqueles que não querem saber dele, nem do nosso Senhor Jesus, se apegam a bens materiais, se apegam aos prazeres desse mundo, e Deus está destruindo todos esses prazeres, todo esse mundo, a ponto de não sobrar nenhuma única cidade inteira. E você vai ver isso aqui. Pode ir lendo e conferindo aí na tua Bíblia, que você vai ver aqui, ó, Apocalipse 16:18. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas, o que eu acabei de falar. Ou seja, não sobra nenhuma cidade para contar a história. Tudo isso no qual eles se apegam tanto, né, que são bens materiais, Jesus fala: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então eles se apegam tanto a bens materiais que não querem saber de Deus. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16:9. Todas as ilhas desapareceram.
Todos os montes sumiram. Olha aqui quão grande vai ser o castigo de Deus quando vier essas taças. Todas as ilhas sumiram. Todos os montes sumiram também. Os montes, as montanhas. Então imagine, olha o terremoto que vai vir como nunca houve e nunca haverá. A chuva de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais ou menos 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga da chuva de pedras, pois ela era terrível. Apocalipse 16, 21. Então você está vendo aqui, ó, no finalzinho das taças ali, a terra sendo completamente destruída, não sobrando nem sequer ilhas, não sobrando morros nem montes, não sobrando casas, não sobrando nada. Tudo foi abalado e destruído. Né? Você vai ver lá no sexto selo que os poderosos da terra, quando a gente falou em selos lá, vão estar escondidos em bunkers, em montanhas. É os mesmos que diz, montes caiam sobre nós, nos escondam da ira do Altíssimo e da ira do Cordeiro. Então você vai ver que a terra está toda abalada. Né? Jesus fala que haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Você vai ver que a gente vai falar aqui sobre o milênio, né? Que são os 1000 anos que Jesus vai estar na Terra. E a gente vai falar sobre isso aí também. Vamos falar sobre o arrebatamento, tá? Mas continua. Vamos ver o que Tiago nos dá de dica para a gente se revestir aí com o sangue de Jesus, para a gente se revestir com a roupa branca, né? Continuar seguindo a palavra de Deus, continuar seguindo Jesus, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não é salvo por nenhum nome além do nome de Jesus. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Tiago 1, do versículo 2 ao 3, fé e sabedoria. E continua, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, porque ele é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1, do 4 ao 5. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que fazer. Olha a dica do Tiago aqui para nós. O Tiago está falando assim, ó, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. E ele ainda diz aqui, ó, que quem age assim não vai receber nada do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Gente, é algo bem interessante. Tiago está nos dando uma dica aqui de como que a gente deve pedir. Eu e minha esposa costuma dizer o seguinte, a gente já ora agradecendo pelo que recebeu, pelo que a gente deseja receber, como se já tivesse recebido. É uma dica que eu te dou aqui, que eu peguei aqui, ó, no Tiago. Leia a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, feche o seu quarto, coloque aí, ó, no Viva Voz para você ouvir esse vídeo, feche os seus olhos e faça e repita cada palavra junto comigo, né, se arrependendo de todo o coração dos seus pecados e aceitando o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador. E ele vai entrar na sua vida e te transformar numa nova criatura. Pai Celestial,
Reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que o seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim uma pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participante da tua herança eterna. Em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração de verdade, de todo o coração, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não dá. É como se tivesse tirado um fardo pesado de você. Jesus vai começar a limpar tudo aquilo que te afasta dele. Vai começar a direcionar os seus caminhos. Vai começar a falar o que você deve fazer, te mostrar o que você deve fazer. Mas é muito importante também que você busque uma igreja evangélica, uma que realmente prega a palavra de Deus, uma que prega a Bíblia, que está ali falando o que está escrito. Porque uma brasa sozinha ela se apaga, mas uma brasa com outras brasas pega fogo. Então, lá na igreja você vai ser discipulado. Lá na igreja você vai aprender mais da palavra de Deus. Lá na igreja você pode assumir um ministério para ajudar alguém, para aprender a servir o teu próximo, que estamos aqui para servir uns aos outros, assim como eu estou te servindo, compartilhando contigo os conhecimentos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a semente. A pessoa que recebe essa palavra é a terra. O Espírito Santo de Deus vem e rega essa semente. Essa semente, se está conectada com Jesus, dá uma árvore que frutifica e dá frutos de 30, 60 por 100 por 1. Então é só o Espírito Santo de Deus que faz com que essa árvore se frutifique. Então, busque a Deus, busque o nosso Senhor Jesus enquanto a porta da graça ainda está aberta. Pois não somos salvos por obras para que não nos glorie, mas sim pela graça. E a graça em crer no nosso Senhor Jesus, em aceitar como o único e eterno Salvador da sua vida. E continua! A gente acabou por aqui, mas a gente continua no próximo episódio. A gente vai falar sobre o arrebatamento depois, tá, gente? As taças já finalizou. Vamos falar sobre o arrebatamento. Se você acredita que ele acontece antes, durante ou pós grande tribulação. Vamos falar sobre vários pontos aqui. E ainda vou colocar aqui um mapinha sobre isso, desde Daniel, a crucificação de Jesus, a Apocalipse, para a gente estudar um pouquinho, entender o que acontece, né? Porque o próprio Paulo fala, ao soar da última trombeta, isso é Paulo que está falando, ao soar da última trombeta, os justos serão, os que morreram justificados em Jesus, serão ressuscitados e subirão aos céus. Os que estão vivos subirão aos céus, transformarão em simultâneo nas alturas do céu, no corpo de glória incorruptível, para, né, a justificação eterna. Então você vai ver algo acontecendo assim e a gente vai falar nos próximos capítulos, nos próximos episódios. Você pode acompanhar aqui comigo no canal. Por isso que eu falo, se inscreva no canal, marque o joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você pode abençoar a vida de outra pessoa, você pode ajudar a espalhar o evangelho, a espalhar a sementinha da palavra de Deus, compartilhando esse vídeo aí com quem precisa ouvir essa oração, com quem precisa entender sobre a Bíblia de uma maneira
simples, mesmo que você não entenda nada, aqui você vai aprender de uma maneira intuitiva e bem fácil, né? Então, você pode escrever, pode compartilhar e deixar o seu comentário. Que a paz do nosso Senhor Jesus venha habitar no seu coração, na sua vida, no seu lar, e eu te vejo no próximo episódio.